Aê! Estamos começando mais um Guia do Cinéfilo, este programa maravilhoso, agora até num horário diferente, vocês que estão acompanhando aqui agora o nosso programa, nós não estaremos ao vivo, mas vocês vão ter aqui na íntegra essa entrevista maravilhosa com a pessoa que eu admiro bastante, todo mundo sabe que aqui no meu programa só pessoas que eu admiro, pessoas que sabe, batalham pelo cinema, guerreiros e guerreiras da cultura brasileira. Estamos mostrando esse backstage, as pessoas que fazem pra caramba pelo nosso cinema, mas às vezes não estão ali na frente da telinha, né? Não são artistas, ou até são, né? Artistas do modo empreender da coisa, né? Produzir, vocês não sabem a dificuldade que é administrar um cinema ou qualquer coisa parecida com isso. Vocês já conversaram bastante com um cara que eu sou muito fã, muito tempo, e sempre estou lá vendo os posts dele, vendo toda a luta que ele vem enfrentando com um projeto fantástico, maravilhoso, que a gente vai conversar bastante aqui. Adailton, eu vou te apresentar aqui com um textinho que eu fiz, e aí a gente começa o nosso papo. Vamos em frente. Nosso convidado de hoje é o diretor e idealizador do Ponto Cine. Adailton Medeiros é nascido em Anchieta, bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Montou o seu primeiro projetor com uma caixa de papelão e realizou sua primeira sessão, sua primeira projeção aos 9 anos de idade. Olha só, um grande cinéfilo desde sempre. Aos 13, com outros amigos, fundou o grupo Teatro Nascente. Militou nos movimentos políticos estudantis e aos 21 anos foi para a região amazônica para passar alguns anos, né? Eram poucos, mas viraram muitos. Em 2006, inaugurou o projeto O Ponto Cine, primeira sala popular de cinema de Brasil, o primeiro cinema da América Latina possui certificado de carbono livre, sendo considerado por muitos o maior exibidor de filmes brasileiros em todo o país. Por muitos não, por todos, né? Porque é o maior exibidor de filmes brasileiros de todo o nosso país. Adailton, muito boa tarde, cara. Quero te dizer que eu sou muito fã do seu trabalho, muito fã da sua pessoa. E, cara, tô muito feliz que você está aqui no nosso humilde lar cinéfilo. Tudo bem com você, parceiro? Tudo legal, Rafael. Também é um prazer estar batendo esse papo com você. Essa admiração é recíproca, porque eu venho acompanhando já há muitos anos aí o seu trabalho, essa pesquisa permanente de cinema como cinéfilo, né, e como também batalhador aí dessa sétima arte. E eu espero que seja muito bacana e muito produtivo esse papo nosso hoje aqui, né, nessa telinha. Com certeza, com certeza. Eu hoje também estou aqui no Rio de Janeiro, estou no bairro do Grajaú, o bairro das árvores aqui no Rio de Janeiro. Grande bairro do Grajaú que eu adoro de paixão. Seguinte, Adailton, essa é uma pergunta padrão que eu faço para todos os convidados e vou te fazer. Como é que foi o seu início dentro desse audiovisual, desse universo audiovisual, né? Nessa camada complicada que é a parte da exibição, né? Quando é que você bateu no peito e falou assim, vou ser dono de cinema, vou viver de cinema, ai meu Deus, vai dar tudo certo, vamos em frente. Isso foi quando eu pensei em montar mesmo um cinema, foi quando eu voltei para o Rio, né? Porque eu fiquei lá na região amazônica 11 anos. Né? Era para eu ficar 2 anos, acabei ficando 11 anos, e quando eu retornei, eu sou morador do subúrbio, né? E eu me formei aqui assistindo filme nos cinemas de rua, né? Depois, logicamente, que a gente foi mais para o centro da cidade, Botafogo, ali Flamengo, para ver, assistir filme de arte, aprender muito mais coisas. Né? Mas a minha formação mesmo, né, o prazer, aquele tesão, foi no cinema de ruas, aqui em Anchieta, Ricardo, Marechal Hermes. Só que quando eu retornei, não tinham mais os cinemas, eles tinham acabado, tinham virado igrejas evangélicas, né? E foi quando eu falei, pô, eu vou montar uma sala de cinema. Né? Eu não tinha dinheiro. Né? Eu, de formação, minha forma é de meteorologia, eu sou meteorologista. E eu trabalhava numa empresa, na TASA, que era Telecomunicações SA, que virou a Infraero. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma conta que se eu fosse mandado embora,
eu com o dinheiro da rescisão e aquela multa, tudo juntando tudo, daria para eu comprar um projetor. Não um projetor 35, mas um projetor de lente de cristal líquido, né, importado, né, de alta tecnologia. Sempre gostei de tecnologia. E aí eu propus a minha empresa lá para me mandar embora, ninguém queria me mandar embora, eu fiquei tentando 6 meses, eu falava isso na minha família, já tinha 2 filhas, sabe? E falava para minha ex-esposa, mas ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava. Até que um dia eu consegui uma reunião com o presidente da empresa e ele topou. Aí ele me mandou embora. Porra, saí de lá feliz da vida, saiu um peso das minhas costas, cheguei em casa, falei, fui mandado embora, vou comprar um projetor. Ainda assim, ninguém acreditou. Até que eu cheguei lá, só peguei, fui lá pegar a grana, aquele negócio todo, dei a entrada no projetor, aguardei uns dias, ele chegou e eu aluguei 2 salas, na verdade, 2 salas comerciais que eu passei a chamar de Casa de Arte de Anchieta. E ali eu montei a minha primeira sala, mas não era uma sala de cinema, era um cineclube, né? Tipo um cineclube. E um esforço danado. Porra, a minha ex-mulher não entendia aquilo de jeito nenhum. Começaram as brigas, a pouca grana, a grana diminuiu, aperto, aquelas brigas do caramba, até que ela não aguentou e me mandou embora. Eu fui, mas fiquei com o projetor, né? E disso eu dei prosseguimento nessa atividade. Lá o espaço foi ficando pequeno, aí eu fui fazer exibições na calçada, depois fui para a praça, para a escola, e aí montei uma lona cultural aqui em Anchieta, Carlos Zéfiro, e foi assim que passamos a levar o cinema para dentro das lonas culturais, e eu recebi uma proposta do Alberto Graça, o diretor Alberto Graça, para ir trabalhar com ele num projeto que ele tinha chamado Cinema BR em Movimento, né, para fazer lançamento de filmes alternativos, né? E nisso, cara, até que bati lá no shopping, lá no Guadalupe, que na verdade é uma pequena galeria, né? Mas muito. E o dono lá me. Aí eu arrumei lá para fazer uma exibição dessas alternativas. E chegou lá, eu pedi, né, se poderia fazer ali, naquela parte da praça de alimentação, lá tem uma parte vazia, né? Aí a dona, não, pode sim, mas olha, a gente não tem recurso nenhum. O shopping estava quebradão, sabe? Pô, tinha muitas lojas tinham falido, quebrado, não? Eu falei, não, tudo bem, eu só vou precisar de 300 cadeiras a mais. Aí a administradora lá virou e falou, não, mas eu já tenho... Pode ficar tranquilo que lá na praça tem 400 cadeiras. Eu falei assim, não, mas para mim é pouco. Eu vou botar muita gente aí. Gente é minha especialidade. Cinema é só um meio que eu tenho para atingir as pessoas. Ela, não, olha, nem pensa assim, não, porque tudo que se faz aqui não dá mais do que 40, 30, 40 pessoas. Falei, não, vai dar, pode ser. Ela, tá, eu vou botar lá. Cara, eu fui fazer o meu papel de divulgação, né? Aí fiz a divulgação toda no dia, estou montando lá o equipamento, nada das cadeiras chegarem. Aí eu fui lá falar com ela, vem cá, e as cadeiras? Ela, eu não falei para você, pode ficar tranquilo, não vai, ó, aquelas cadeiras lá da praça, das mesas, já vão ser muitas. Cara, em cima da hora eu arrumei mais 100 cadeiras, o evento era 6h30 da tarde, 5h30, todas as cadeiras do shopping e as 100 cadeiras que eu tinha arrumado já estavam ocupadas e mais crianças chegando para sentar no chão e o filme era Tainá, tinha um apelo muito grande na época, né? Cara, aquilo deu gente pra caramba, eles ficaram preocupados, o vigia do shopping queria fechar o shopping para ninguém entrar. Cara, se trancar, acontece aqui um acidente, como é que não tem fuga? Tem que ter fuga aí. Ou seja, na hora todo mundo ficou nervoso, eu feliz da vida, aquilo cheio, eu queria era aquilo cheio. Aí acabou a sessão,
desmontei tudo. Pô, 2 dias depois me ligaram: pô, você não quer fazer outra, não? Pô, a gente gostou pra caramba, e o dono do empreendimento aqui queria ver como é que é isso daí. Falei, vamos fazer. Aí fui fazer Deus é Brasileiro, com a K. Diegues. Cara, mesma coisa, 900 pessoas, quase 1.000 pessoas ali para assistir. Acabou a sessão, o dono lá virou para mim e falou: pô, você nunca pensou em ter um cinema, não, cara? Falei, eu penso nisso todo dia, eu só não tenho dinheiro. Aí, pô, então vamos montar um cinema aqui, a gente monta aí, ó. Eu tenho uma sala lá atrás, 2 salas, você monta lá, entra com teus equipamentos. Eu falei, não, mas meu equipamento não dá para fazer cinema, não. Dá para passar esse filme aí, assim, de telão, mas cinema é outra história. Ele, não, vamos começar assim mesmo e tal. Cara, então tá. Vamos começar. Nisso de começar, eu montei lá um espacinho bacana, fui arrumar as cadeiras, que foi uma história muito longa, mas é engraçado, eu acho que é legal em outra oportunidade até eu contar, porque é grande, sabe? Mas consegui as poltronas, depois que consegui as poltronas, falei, agora eu preciso de conteúdo, vou na Rio Filme. Aí fui lá na Rio Filme, cheguei lá, contei a minha história, aí o cara falou assim, pô, rapaz, a gente tá atrás de pessoas que nem você, sabe, que querem arriscar, jovens empresários. Nós estamos com um projeto aqui para montar 11 salas digitais, mas a gente está buscando parceria. Eu nem sabia o que era cinema digital, cara. Aí eu falei, porra, já vem esses caras com essas historinhas, eu só quero filme, esses negócios do governo não funciona, fica só no papel. Mas muito duro, sabe? Cara, até que. E o cara querendo me convencer para eu fazer essa parceria com eles. Até uma hora que ele virou e falou assim: olha, e se você topar, nós temos R$ 81.000 para aportar no seu projeto. Porra, quando ele falou 81.000, dinheiro pra caramba, cara. Meu olho fez plim, plim. Falei, pô, eu topo. Vamos fazer essa sala digital aí, cara. Aí saí dali, fui lá falar com o dono lá do shopping. Aí o cara, não, então o cinema não pode ser mais lá, não. Vamos botar ele na frente, na entrada. Aí mudamos tudo e nada do dinheiro sair, o cara cismou de iniciar a obra, aí ele foi ajudando, eu fui arrumando grana não sei da onde, cara, tudo que eu fazia eu botava lá. A obra durou quase 3 anos, né? E o dinheiro não saiu. No final, ele saiu. O cara chegou, ó, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Aquele dinheiro que eu falei que a gente ia aportar, eu só consigo tirar ele aqui como um empréstimo. Eu estava todo endividado, né, cara? Eu peguei os 81.000, mas só que a sala já estava em 473.000 naquela época. Mas montamos o cinema, cara, e foi um case, porque na época era com a Rain Network, que hoje é a Weir. Ela tinha desenvolvido uma tecnologia e eu fui a cobaia, porque as 11 salas não saíram, só eu consegui montar. E só que vinha gente de tudo quanto que era lugar do Brasil para conhecer esse tal de cinema digital, cara. Como é que era aquilo? Era gente do Brasil, aqui do Cone Sul, sabe? Desses países, Uruguai, Paraguai, Argentina. Aí o projeto foi se propagando. Eu falei, porra, na verdade eu sou um case da Rain, não sou eu que tenho que pagar para a Rain, é a Rain que tem que pagar para mim, né? Pô, eu estou elevando o nome da prefeitura, não sou eu que tenho que pagar a prefeitura tem que pagar para mim. Cara, criei um fuzuê do caramba, sabe? Botei na imprensa, esses negócios, essas loucuras que a gente faz, né? E calhou desse ano eu ganhar aquele prêmio do Jornal Globo, faz diferença. Aí, cara, juntou o útil ao agradável e despontou, né? Virou um case de sucesso, estudado em várias universidades, homenageado em vários festivais pelo Brasil, né? E dando palestra aí para falar desse projeto. E era muito legal,
porque são várias faculdades vieram aqui estudar o nosso modelo de negócio. Aí, quando os caras saíam, Rafael, a gente ria pra caramba, porque nem a gente entendia aquele modelo de negócio. Não foi nada planejado, sabe? Se tivesse sido planejado, cara, eu não, jamais construiria uma sala como aquela, sabe? Que é muito bonita. A sala é, pô, muito gostosa. Tenho muito orgulho dali, porque é um local assim pobre, né? Uma localidade muito pobre, mas como eu fui criado aqui, eu sempre ouvi assim, ó, pô, as pessoas da Zona Norte não têm condição de assistir um bom espetáculo, um bom filme. Eu queria entender isso, não tem porquê, questão intelectual ou de bolso. Eu provei que era de bolso, sabe? Porque se você, porra, tem uma oferta com ingresso barato que caiba no bolso das pessoas daqui, elas vão ao cinema. E eu formei um público para o cinema brasileiro. É isso aí, cara. Não, o É projeto é isso. maravilhoso. A ideia é espetacular. O projeto, assim, como você falou, às vezes se fosse planejado não daria certo. E muita coisa no cinema É, é assim, né? Muita coisa no cinema é assim. Não só nessa parte de exibição, mas também nas profissões, nas camadas audiovisuais que eu falo, né? Grandes críticos de cinema que já passaram aqui falaram que nunca pensaram em ser crítico de cinema, mas alguma coisa ali fez a é conjectura de, ali no mundo e aí foi colocar a mesma coisa para ser cineasta, roteirista. É assim, o cinema chama. Quando o cinema chama, quando o mundo cultural chama, a gente tem que estar ali preparado, porque sempre vão ter as peças certas. Às vezes demora um pouquinho, mas as peças aqui chegam para ajudar a gente. a gente tem um projeto aqui que é um carro, né? Tipo uma tal, né? E a gente adesiva ele tem uma tela de cinema, a parte de trás, e a gente vai para as ruas com 3 promotores, que é um lanterninha, uma pipoqueira e uma baleira. E a gente chega na rua, ali tem um churrasquinho, a gente para, liga a tela, passa os trailers dos filmes. E as pessoas começam a se interessar, a gente faz uma tabletagem, né? Porque a gente tem muita preocupação com a questão ecológica, o cinema tem essa preocupação. Então, a gente fica passando ali e a abordagem é a poqueira chega, pô, você gosta de cinema? O cara tá vendo, cara, o trailer. Você gosta de cinema? Ah, cinema sem pipoca não é cinema. Dá um saquinho de pipoca pro cara, sabe? E aquilo dali pegou. Né? E durante o dia o carro ficava ocioso. Então, o que eu fiz? Transformei ele também para usar durante o dia, porque não dava para botar imagem durante o dia. Aí eu botei um carro de som, fiz como se fosse um som, anunciando o cinema. Aí eu falei, porra, eu tinha que fazer sei lá, um trailerzinho também, alguma coisa, né? Uma vinheta. Eu falei, porra, não vou passar filme estrangeiro, mas pô, vou fazer um lance com a música do Super-Homem. Tudo isso já está no imaginário de todo mundo, né? Tantarana. Cara, eu falei uma para, porque pô, minha disputa aqui é com a televisão e com a cerveja. Né? Aí eu fiz assim, ó. Tantarana, mais barato que 2 cervejas, mais barato que uma dúzia de ovos. Isso na época, né? Comparando com os preços. Cara, a galera começou a bater lá no cinema, mas foi porque achou engraçado. E eu fui pirando com aquilo. Só que eu falei assim, cara, vou transformar o foyer do cinema numa quitanda. Eu vou pendurar carne seca, banana. Vou fazer... Aí os caras, pô, tá pirando, cara, não é isso, não é que isso. Mas não era, rapaz, era o conceito do cinema que estava surgindo naquele momento, que era o arroz, feijão e cinema. Porque não alimenta a alma das pessoas, essa é a consciência de um país. Isso que estava surgindo, entendeu? Pô, sensacional, sensacional, sensacional. Eu adoro aquela a tua camisa, né, do arroz, feijão e cinema, que você sempre tá postando. É, É muito bacana, muito bacana. Eu já vi que também já fizeram várias reportagens também sobre, né? Você tá sempre com a camisa. é, E esse é muito bacana. Show de bola, cara. Vocês são sensacionais, cara.
Só isso que eu posso falar, como amante da sétima arte, mas também amante de cultura como um todo, né? De pessoas que gostam, tem que gostar, né? Como você falou, é divertido para quando a gente cria a mente criativa dentro desse universo cultural, a gente se diverte, os outros acham maluquice, mas a gente se diverte. Quando Se tá diverte. assim, isso daí que é o nível bom da coisa toda, entendeu? É aí que as coisas se tornam um sucesso. Olha só, o Adailton, na década de 80, no início dos anos 90, você teve na região amazônica, né? Como a gente já falou aqui na abertura, você também chegou a mencionar, ficou 11 anos lá. E você realizou 2 documentários, eu não sabia disso. Você realizou 2 documentários, é o Ike Juruena e o Invasão Nhambiquara. Como é que foi essa experiência E para Ambipara. você, cara? Foi maneiro? Conta aí, como é que surgiu isso aí? Cara, foi assim, na verdade, como eu te disse, foi mais 2 acasos. Eu sei que o acaso não existe, mas, né, primeiro eu achei um laboratório lá no meio do mato, cara, na divisa de Mato Grosso e Rondônia, um laboratório abandonado, sabe? Assim, mas muito grande, com equipamentos de alta tecnologia, melhores do que eu trabalhava lá no aeroporto, que eu trabalhei no aeroporto, em observação meteorológica. Eu achei aquilo dali e ficava pensando, pô, como é que esses caras construíram isso daqui no meio da floresta? Cara, eles fizeram pista de avião, de pouso, decolagem, sabe? Pô, montaram uma estrutura enorme para levar tijolos. Quando as casas lá, as moradias eram de madeira. Aí eu falei, pô, vou me aprofundar nisso daqui. Aí me aprofundei, cara, aí fiz um documentário sobre esse espaço. E ele repercutiu pra caramba, que acabou que pô, o secretário de Agricultura caiu. Cara, a intenção não era nada disso, sabe? Deu uma auê danada, aí rolou esse. O outro na minha casa, né? E eu tinha uma revista. Eu escrevia para jornal e tinha uma revista também. Que, aliás, todo mundo me sacaneava por causa do nome dela. O nome dela era Sete Dias da Amazônia. É porque a gente publicava de 7 em 7 dias. Né? E foi o meu sócio que deu até esse nome. Aí a galera chamava de Sete Palmos, Sétimo Dia. Porra, era assim uma gozação, cara, mas era sério, sabe? Aí eu, porra, sempre eu estava enfiado nas coisas, né, cara? Até que o diretor da FUNAI falou assim: olha, os lambiquaras vão lá, cara, invadir a sede da FUNAI. Você não quer registrar isso, não? Quando ele falou isso, pô, eu vou. Só que eu pensei o seguinte, pô, essa parada seria legal se filmasse, né? Aí convidei um cinegrafista, cara, da TV lá, da TV Vilhena, que é afiliada da Globo. Falei, cara, vamos lá. Pô, vamos. Chegamos lá, estava tudo aberto para a gente. Aí, porra, deixaram a gente fazer tudo. Aí depois que a gente já tinha feito tudo, pego o que eles estavam reivindicando, eu falei assim, cara, agora vamos lá, cara. Vamos lá na tribo, vamos lá onde estão esses caras, mas vamos chegar lá primeiro antes deles voltarem. Pô, mas esquecemos de combinar com eles, cara. Aí fomos para lá. Pô, só que os caras estavam em guerra. Chegou lá, ficamos presos, aí os índios tudo com arco e flecha em cima da gente. Pô, vamos matar aqui. Foi um sufoco. Passamos um sufoco. Mas ficou assim um registro muito bonito, sabe? Muito importante. Até porque se nós não fôssemos, ninguém ia saber o que estava acontecendo. E os índios Pô, show sofrem de até bola. hoje, né, cara? Não, é importante. Por isso que todo registro, não só filmado, mas fotográfico, né, é importante dessas regiões que acabam ficando um pouco distantes e até de difícil acesso também, né? Todas essas Muito, questões lá. Isso é Eu importantíssimo. Esse é um fiquei dos lá, papéis. eu fiquei lá esse tempo todo por causa dos índios, cara. Sabe, eu conheci esse povo na Biquara, né? E a gente aqui sempre estudou que índio é selvagem, que nada, os caras são pô, mais sociáveis do que a gente, sabem tudo. A gente precisa aprender muito com esses caras, sabe? Uma criança numa tribo dessa, numa nação dessa, você não precisa pedir para tomar conta, sabe?
porque você vai na beira do rio, todo mundo toma conta. Um filho lá é filho de todo mundo. Os velhos, as pessoas disputam para carregar. Quando eles não conseguem mais andar, eles disputam quem vai carregar, porque é um orgulho, é a sabedoria, a tradição está tudo ali. Aprendi muito com eles e me apaixonei, aí fiquei por lá esse tempo todo. Escutei porque, conversando, eu ganhei a confiança de um líder, né, que é o Tataré, e eu queria entender o que era a terra de índio, porque sempre estudei índio era nômade, parava num lugar, né? Mas, convivendo com eles, eu percebia que eles realmente não ficavam em determinados lugares, mas eles, em determinada época do ano, eles retornavam, né? Então, o que eles faziam? Eles não esgotavam a terra, eles mudam porque não esgotam a terra. Não precisa plantar, nem falar, o índio é preguiçoso. Preguiçoso nada, ele tem tudo, cara. Só que ele vê diferente da gente. Por exemplo, a gente vamos comer um peixe, aí você vai ali e compra 4, 5 peixes para comer um. O índio não, ele é um, ele vai lá e pega aquele peixe para a família dele e eles comem aquilo, não precisa mais. Tá? Pô, é genial, cara. E aí, percebendo isso tudo, eu cheguei para o Tataré e perguntei a ele, Tataré, afinal de contas, o que é terra de índio? Cara, olha o que esse cara do meio do mato, o cara me fala. Isso é filosofia. Ele, terra de índio, é onde nascem seus filhos e onde são enterrados os seus ancestrais. Aí eu falei, porra, eu tenho que voltar para minha terra de índio. Por isso que eu voltei para cá, para Anchieta, cara. Vim para minha terra de índio. Sensacional, sensacional. Além de tudo, Adailton, você é um grande contador de histórias. Isso é fantástico, cara. Eu Fantástico. sou um Forrest Gump Fantástico. legal. Sensacional. Olha só, agora a gente vai passar aqui para a parte do programa que a galera mais gosta, que é o Pegadinha em Cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas, onde a gente vai falar bastante aqui um pouco do mais propriamente dito do mercado do cinema, que você acabou conhecendo bastante gente, né? Você está sempre lá nas Uhum. reuniões, né? E então, ao longo desses anos todos, então essas perguntinhas aqui só fazem parte um pouco dessa questão de filmes e mercado. Seguinte, o Adailton, a política que existe hoje no estado do Rio de Janeiro, ela ajuda os exibidores ou ainda falta muito para essa ajuda se tornar efetiva, eficiente? Se pode ser considerada ajuda ainda? Eu não entendi a primeira palavra que você falou. O que é? A política que Ah, existe hoje no estado do Rio de Janeiro em relação à cultura, né? Os focos, o que uhum. estão fazendo. Você acha que ajudam de alguma forma o mercado exibidor, né, as salas de cinema, ou ainda falta muito, né? Precisa ainda de mais coisa para poder ter uma ajuda efetiva e eficiente para esse mercado? Falta muito, falta muito, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil. Até para entender que a cultura ela é a cultura como um todo, né? Não só o cinema. Ela é um, ela é uma alavanca, né? Para tudo. Você vai planejar. Basta ver os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o que são porque eles apostaram nisso, né, cara? Eles utilizam muito bem essa ferramenta, especialmente o cinema, né, para dominar o mundo e vender os produtos deles e fazer decolar, né, a economia. Né? Nos Estados Unidos, o cinema é uma política de governo, né? É uma estratégia, só tem uma indústria maior que o cinema, que é bélico, mas, em compensação, o cinema é utilizado para vender os produtos bélicos americanos, inclusive guerras. Né? E a gente aqui marca muita toca com isso, sabe? Você vê agora, então, com esse governo que nós temos aí hoje, ele declarou que nós, da cultura, somos os maiores adversários, né, dele. E aí fica difícil. Né? Com Mas certeza, é complexo. eu sempre falo isso, que a cultura ela é indutora da economia. O dia que a gente sacar essa parada, ver nesse tempo de pandemia mesmo, nós ficamos em casa, pensou se não tivesse televisão ali
e novela, série, filme, pô, a gente ia pirar, cara. Todo mundo ia pirar. É doideira, doideira, doideira. Realmente tem muita gente que precisa abrir os olhos, né? É complexo, né? Tá tão claro na nossa frente, né? Tudo que a cultura pode fazer por tanta gente, mas as pessoas gostam de complicar. É brabo, meu querido amigo. É, Seguinte, porque o a gente. Adailton, pode falar, pode falar, pode falar, pode falar, desculpa. Em todo esse sentido, por exemplo, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, a ação do Rio de Janeiro é turística, né? Uma cidade maravilhosa. Mas se você não tiver teatro, música, cinema, atividades, eventos, você não segura, sabe? Ele vem aqui, vê o pão de açúcar, eu vou embora. Não, você tem que mostrar outras coisas. O Brasil criou a bossa nova há tanto tempo, a gente não tem espaço de bossa nova. O samba nosso ele só ocorre mesmo no carnaval. Né? Então, aí quem se dá bem é aquele hotel ali que sacou a parada e tem um grupo que ele banca para apresentar porta-bandeiras para os gringos e tal, mas efetivo mesmo nós não temos nada. É complexo, né? Seguinte, Adailton, o mercado exibidor brasileiro, ele é um mercado muito desunido. Tem muito ego na frente de soluções e melhorias para esse mercado? Tem muita panelinha que atrapalha? O que você pode falar assim Tem, de tudo que você já viu, de tudo que você já participou assim de como tem, reunião e tal? tem. Tem, porque o modelo que a gente tem aqui no Brasil, ele é um modelo americano, né, cara? Norte-americano. Cinemas de ruas acabaram. Né? O próprio Luiz Severiano, ele é sócio de uma empresa hoje americana. Então, que os caras estão afim é de empurrar um enlatado para você sair dentro do cinema cheio de onomatopaias, né, cara? Que é aquele lance efeito, cair numa praça de alimentação para comer pizza, e se entupir de pizza. Não tem nenhum espaço para reflexão. Né? Os cinemas de rua, né, eles tinham salazinha de trocar ideia. Qual é o grande. Nós, por natureza, nós somos fofoqueiros. A gente gosta de uma fofoca. Né? Para que a gente quer assistir o lançamento de um filme? Pô, para você falar dele primeiro que os outros. Senão, pô, você poderia deixar o filme lá em cartaz e... Não, eu vou primeiro. Né? E a gente perdeu, está perdendo esse hábito. A experiência do cinema, o cinema como experiência social, né? Sociedade, né? Aquela coisa maravilhosa. E aí tem a panela mesmo, tem a panela que eleva o preço do cinema a R$ 40, 45 conto. Uma vez tem um festival lá em Búzios que é muito bacana, sabe? Muito, eu gosto muito daquele festival. Isso tem muitos anos, foi quase no início do Ponto Cine. E estavam se discutindo preço médio, ingresso lá, né? E, pô, pedi para falar. Lá era muito engraçado, as pessoas só conversavam comigo fora da reunião. Nas reuniões eu era excluído, sabe? Porque eu ia de tudo que eles estavam fazendo e fazem. Né? O perfil do Ponto Cine não é o perfil do cinemão. Aí eu comecei a botar print lá que pô, tinha que ser R$ 6 na época, os caras. Pô, mas um preço médio é R$ 6. Eu não seguro. Eu falei assim, não, não é um preço médio, é o máximo. O preço máximo, porque, cara, é muito triste, porque isso é exclusão. Essa questão do preço é exclusão. Porque R$ 45 ele está subsidiando 10 poltronas vazias. Porque a gente sabe que é assim. Né? Tem horários que o cinema enche, mas tem aqueles que não enche. Né? Quando poderia ser, porra, vamos deixar mais. Quem tem uma grana menor, porra, vir também. Mas isso não rola, cara. Como não rola também no brasileiro. Eu acho um absurdo o filme brasileiro ser tratado como estrangeiro no nosso país, sabe? Ah, mas, pô, de tela, não foi nada disso. O nosso cinema tinha que ser mais barato, ativar as pessoas a assistirem os filmes brasileiros.
né? Não precisa, como é que é? Não precisa dar ingresso, mas subsidia, pô, pega as salas, pô, minha sala, a outra, lá a sala que você trabalhava lá em Copacabana, lá com a Guinaga, porra, olha só, cara, pô, é formadora, né? Mas É é a complexo, hora, né? isso tem que ter uma política pública, né, cara? Tem que partir de uma política pública. Não, com certeza. Olha só, o outro ponto agora. O Ponto Cine só exibe filmes nacionais, né? O maior exibidor de filmes nacionais do Brasil, com muito orgulho e com certeza, cara, isso daí vai ficar para a história. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que ainda existe um certo preconceito, ou até mesmo preconceito de parte do público contra filmes brasileiros? O que você acha? Antes de eu te responder isso, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um amigo que trabalhava comigo, o Léo, que ele é mais barrista do que eu, sabe? Então, todo lugar que eu ia falar, né, que eu ia palestrar, essas coisas, eu sempre falo assim, nós somos reconhecidamente pela Ancine, porque eu tenho um diploma lá da Ancine e tudo, sabe? Nós somos o maior exibidor de filmes brasileiros de todo o Brasil. Aí o Léo, pô, para de falar isso, cara. Eu falei, pô, mas tá sendo pedante ele? Não, cara, nós somos o maior exibidor de filmes do mundo. Fora do Brasil, pouco se exibe filme brasileiro. Daquilo eu falei, agora eu tiro onda, Rafael. Aonde eu vou, nós somos o maior exibidor de filmes do universo. Aí existe o preconceito, sim, sabe? Por parte do público, que eu digo, né? Mas é porque não foi trabalhado. O nosso produto audiovisual é a telenovela, sabe? E todo mundo se amarra em assistir uma novela, né? Nem que seja o último capítulo. Mas isso já está introduzido na gente. A gente já sabe que aquele horário é o horário da novela. Mas isso foi trabalhado, preparado durante décadas. Nós não trabalhamos isso com o público, nosso público, sabe? Na escola, eu trabalho muito com educação, né? Tenho projetos que eu levo para as escolas para dentro do cinema, o cinema para dentro das escolas. E no início eu percebia que havia assim uma certa vergonha, né? Às vezes o professor queria até exibir um filme, mas tinha as fofoquinhas, assim, ó, ia lá, não quer trabalhar lá, tá passando filminho para as crianças. Então, não entender isso, né? E a gente, pensando nisso, a gente criou um projeto muito bonito chamado Cine Literário, que é brasileiros adaptados ou inspirados em livros da literatura brasileira, né? A gente faz uma mostra anual e põe o cineasta e o escritor para conversar. Se um deles já tiver morrido, a gente põe um crítico no lugar. Isso é filmado, vira um programa de 10 capítulos. A gente depois faz doações de videoteca para as escolas com esses programas, mais 50 títulos de livros e 50 títulos de filmes, os filmes adaptados dos livros, duplicados, né? Então é 100 100. A gente dá esse kit mais um monitor de 55 polegadas, um player e as oficinas. A gente trabalha as oficinas, como utilizar aquilo dali, como debater, trabalhando muito o professor também, porque o professor é o grande parceiro e ele entender que não é para passar, exibir um filme ou uma leitura e falar, oh, faça uma redação, um trabalho, não, é o prazer, despertar o prazer e o saber crítico de cada um ali, né? Então, pô, muito legal, vem funcionando muito bem. Nós já estamos em 134 escolas aqui no Rio de Janeiro, Recife, Brasília e lá no Santa Catarina. Que bacana, cara, que bacana. Show de bola. É isso aí, sempre criando. Grande Adailton, esse cara é nota mil. É isso aí, tem que estar sempre criando. Sempre tem possibilidade da gente fazer mais, sempre. Seguinte, Adailton, o Cinderela Baiana, não sei se você conhece esse filme. O Cinderela Baiana é um dos marcos do nosso cinema.
Um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Filme protagonizado pela Carla Perez. Eu queria saber de você uma coisa, como cinéfilo, como pessoa que gosta de cinema, de assistir um filme. Para você, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que cada filme chega de forma diferente, sabe? Assim como a música. Às vezes, a arte de uma forma em geral, né? Tem hora que você olha para um quadro e fala assim, porra, esse daí até eu faria. Tem gente que faz isso, né? Até eu faria. Né? Isso foi uma vez aqui, até minha filha, eu tenho minha filha mais nova, né? Eu mostrei um touro que o Picasso fez com um traço só. Falei assim, filha, olha que genial. Aí ela olhou assim, ela falou, pô, esse daí, pai, até eu faria. Eu falei, pois é, só que o Picasso pintou 336 touros para chegar a esse daí de um traço só. Então, eu acho que chega diferente em cada público, sabe? Para cada exigência ou não exigência. Tem gente que gosta de assistir filme para refletir, para pensar. Tem outro que gosta para entreter, né? Passar tempo. Então, eu vejo dessa forma. Acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Inclusive para Carla Perez como atriz da Cinderela. Esse filme foi o primeiro filme do Lázaro Ramos, inclusive. Primeiro filme do Lázaro Ramos, inclusive. Olha só, Dailton, o Tropa de Elite, outro sucesso de bilheteria brasileira, né? Não, tanto o 1 quanto o 2, né? Principalmente o 2, né? Por conta do primeiro filme. Ele foi um dos mais badalados longas, né? Não só do cinema brasileiro, mas do cinema assim, das Américas como um todo, porque realmente o Capitão Nascimento ficou, né, emblemático aí na visão de muita gente. O Wagner, né, virou uma super estrela, não só brasileira, mas para o mundo e tudo mais. Esse filme ele Ela fez ganhou Pablo o Escobar e tudo. Desculpa, Desculpa. ele fez vários outros trabalhos. Não, ele fez outros trabalhos já aí bem importantes, né? Esse filme ele inclusive ganhou o Urso de Ouro em Berlim das mãos do Costa, né? Conhecido de nós cinéfilos, que é um diretor que mexe muito com temas importantes dos direitos humanos, né? Sempre nos seus filmes. Algumas pessoas, Adailton, acham que esse filme ele pode ter acendido de alguma forma uma chama fascista no povo brasileiro. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o cinema tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Tem. Porque o cinema atinge não só o consciente, mas o subconsciente também, né? Não é para você que essa onda fascista que está no Brasil, ela foi despertada com o Tropa de Elite. Eu não posso afirmar isso daí. Mas que já tinha alguma coisa ali naquele momento, já tinha. Né? É a mesma coisa, porra, o Bolsonaro, quantas pessoas ele arrasta? Não, aquelas pessoas já existiam. Ele só representa aquilo dali que já existia. Outra questão aqui, Adailton. Você acha que os críticos de cinema, com suas notas e textos, bolinhas, estrelinhas, bonequinhos, eles realmente influenciam ou não a ida do espectador para ver um filme? O que você acha? Olha, eu acho que ainda influencia, mas aqueles assim, crítico também, sabe? O, o que vai pelo entretenimento, tem uns até, eu já vi gente falando assim, e aqui, ó, tá falando mal do filme, esse filme deve ser bom. Já vi essas coisas, né? Apesar que são poucos hoje, né, poucas críticas que a gente lê que são boas. Muitas poucas mesmo. Né? Tanto pelo espaço que se tem para fazer a crítica, quanto, pô, às vezes a gente vê ali que é quase um release, sabe? Então não chega a ser uma crítica. É legal quando o cara põe o dedo na ferida lá e, pô, provoca, né? Quando provoca, aí é outra coisa. O Adailton, existe a lei do curta, né? Uma lei que grande parte do mercado exibidor diz que ela não existe, ela está ali quietinha, não vamos olhar para ela, não vamos conversar com ela. E tem diversas interpretações para ela, né?
ela chegou a ocupar algumas salas de cinema durante algum tempo, anos atrás, mas depois sumiu e ninguém mais falou dela. Mas ela existe. Eu queria saber, você, como exibidor, você acha que há espaço para curtas-metragens nacionais antes dos longas-metragens? O que você acha? Eu acho que sim, mas não é porque. Aí é uma posição crítica minha, tá? Não é porque existe uma lei que a coisa vai acontecer. Não, se não tiver um incentivo, não rola, sabe? Porque o cara lá do cinemão, ele não vai tirar as propagandas dele da tela que bancam o cinema, não só os trailers, mas os anúncios, para botar um curta-metragem, entendeu? Então, como é que a gente faz esse acerto financeiro, esse acerto econômico? Como é que a gente divide esse bolo? Eu acho que esbarra aí nesse processo, né? Mas que seria muito legal, seria, né? A gente aqui tem, nós aqui no Ponto Cine, a gente tem dias especiais de exibição de curtas, né? Mas a gente também não exibe sempre um curta antes de um longa, sabe? Porque a gente não consegue. Primeiro, o valor do meu ingresso aqui é o valor mais barato da cidade, né? É R$ 9 a entrada, 4,50 a meia entrada, coisa de doido, né? Então a gente não consegue ter perna para isso. Eu acho que essa é uma questão que poderia ser melhor debatida mesmo, até como você falou, ter um incentivo, né, ações governamentais, estaduais, para poder mover isso para as salas de cinema, porque também, até para a gente poder sempre estar renovando, né, a nossa cadeia produtiva, né, os novos cineastas, todo filme, todo grande diretor começou com um curta-metragem, né, então Lógico, não, e muito tem grandes importante. filmes, e tem grandes filmes em curtas metragens que viraram longas também, maravilhosos, né? E tem outros que eles nasceram para ser curta e é fantástico, pô, né? Recife Frio, é legal. Você pega, pô, Ilha das Flores. Ilha das Flores deve ser um dos filmes mais vistos no mundo, né? E até hoje aquele filme fala muita coisa, né? Então, Outra coisa aqui, o Adailton, já estamos chegando já quase no fim do nosso programa, mas a gente tem aqui mais algumas perguntinhas. Seguinte, depois da Covid aí, com todo mundo vacinado aí nesse pós-Covid aí, que a gente tomara que estejamos realmente chegando nisso, como é que você acha que o mercado exibidor, né, o mercado audiovisual vai se posicionar em relação a isso tudo? Você acha que vão ter menos salas pelas cidades brasileiras? Vai ser preciso muita criatividade no pré e pós-filme para combater a questão dos streams, principalmente? Você acha que só ver o filme e ir embora não bastará para criar o interesse? eu não sei te dizer, sinceramente. Eu sou muito otimista em tudo, mas nesse aspecto eu venho sendo comedido a beça e mais até para o pessimismo. Eu, eu acho que muitas salas vão fechar, já estão fechadas e não vão reabrir, não vão aguentar, sabe? O modelo, não sei se vai continuar sendo esse, não sei. Eu acho que tem uma forte tendência para os games entrarem para as salas cinematográficas. Alguma coisa me diz que isso vai acontecer, não sei como, sabe? Né? A gente aqui fica pensando muito nisso, né? Da plateia interagir com a tela ali, com quem está do outro lado da plateia. Mas quanto como vai ser, eu não sei te falar. Agora, que muitos vão fechar, vão fechar. Não consegue, né? As contas não deram para fechar, para bater. Vai ser uma loucura. Copacabana hoje, por exemplo, que já foi um lugar que teve vários cinemas, não tem cinema nenhum, né? Não tem o Joia, não tem o É, Rox, não tem mais nada lá. E vai ser realmente complicado lá reanimar o Rox. Vai demorar quem eu fiquei, vai topar essa. eu fiquei até pensando, você falou isso,
eu pensei até na possibilidade de um filme. Eu não sou cinema, só ideia. Assim, com a pandemia, como se tivesse exterminado toda a população aqui, sabe? E, e alguém aparece aqui, não se sabe de onde que veio. Aí o cara cai aonde? Na Cinelândia. E ele acha engraçado uma praça ter esse nome e não ter um cinema. Né? Pô, por que aqui é Cinelândia se não tem cinema? Né? Não, é Meio doideira. que a cegueira, né? Não, doideira, doideira. Algo inimaginável, inimaginável realmente. Vamos lá então aqui. Adailton, a gente está aqui agora já no final do programa. Agora é o Boomerang Cinéfilo, que é tipo de frente com o Gabi. Eu faço uma pergunta, aí você fala uma resposta assim bem curta, uma palavra, uma frase curta. E aí a gente encerra aqui a nossa jornada, que foi excelente, cara. Aprendi demais aí com suas histórias. Então, vamos lá então. Adailton, o que mais incomoda um dono de cinema? Eu acho que é quando alguém não gosta do cinema. Indica um filme pra gente que foi um sucesso aí no Ponto Cine e ficou semanas em cartaz. Brichos. E agora, pra gente encerrar, uma pergunta que não tem nada a ver com nada, mas eu espero que você consiga raciocinar rápido e tenha um filme. Seguinte, qual é seu filme favorito com Nicolas Cage? Ai. Aí não dá. Não, relaxa, relaxa. Eu faço a pergunta para todo mundo, que eu pego muito no pé do Nicolas Cage, que ele era meu ídolo quando eu era criança, cara. E aí depois eu fui crescendo, fui vendo as porcarias que ele ia fazendo ao longo do mascarando, tempo. Mascarado, Mas a gente sempre tem algum ídolo, né, para começar a gostar da nossa arte como um todo. Mas olha só, eu quero te agradecer demais, cara, pela participação aqui do programa. Fiquei muito feliz, valeu super a pena aí a gente fazendo esse horário diferente. A galera vai poder ver também pelo YouTube, lá no site da TV Caeté também, no site do Big Cine e no YouTube da TV Caeté. Eu vou compartilhar também lá nas redes sociais. Quero te agradecer demais pela presença. Quero falar, cara, que você é um guerreiro, para você continuar firme, forte, lutando. E saiba que você tem uma pessoa que te admira bastante aqui. Tudo que você precisar aí de ajuda, cara, só mandar uma mensagem que a gente sempre vai estar aí a postos para poder te ajudar, parceiro. Muito obrigado pela presença. Valeu, brigadão, tudo de bom aí. Valeu. Valeu. Pessoal, a gente volta aí num próximo bate-horário, no mesmo bate-canal, para poder entrevistar mais pessoas bacanas, admiráveis dessa nossa indústria. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Valeu. Valeu, Adailton. Viva o cinema. Valeu.